Olá, amigos do Portal Via Pública, mais um Conversas com Dilmar Rodrigues. Todas as semanas você acompanha uma conversa diferenciada sobre assuntos de interesse da nossa comunidade. Conversa com Dilmar Rodrigues, hoje uma conversa inédita, mas você pode usar os nossos arquivos e, quem sabe, dar uma olhada no que nós já conversamos, sobre o que nós conversamos aqui no Conversas. Então fique à vontade, pode sugerir também algum tema para nós estarmos discutindo numa conversa aberta, um bate-papo sempre com os nossos convidados. No Portal Via Pública, vai no ícone Tvia, lá você tem as nossas entrevistas. Muito bem, nós estamos vivendo o ano de 2016, o ano de eleições, uma eleição diferenciada, até porque os candidatos, de um modo geral, e os agentes políticos, os agentes desta campanha política, melhor dizendo, estão meio que conhecendo como vai funcionar esse novo modelo, que eu quero acreditar que possa ser um momento de melhoria para o nosso país, redução de tempo de campanha, as empresas não podendo fazer doações, que isso realmente, efetivamente aconteça e não seja apenas no papel. Mas falando de eleição, que acontece no dia 2 de outubro, você sabe disso, no dia 1º tem um grupo que vem trabalhando e vem se organizando. Já teve momentos onde pensou, né, em esse movimento estar forte, retraíram para se organizar melhor e vem numa organização que merece respeito. Tá? Você já deve ter ouvido, tá? O pessoal trabalhando o projeto O Sul é o Meu País. Deixa eu pegar aqui do meu convidado, você já deve ter visto esse adesivo, talvez até você tenha no seu carro, alguém já tenha lhe oferecido. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, e meu convidado aqui é o Eudemir Karpinski, porque o Eudemir, quem é ele? É o presidente da comissão e do plebiscito municipal. Tem uma comissão que trata do Sou Meu País aqui no município, uma comissão que trata do plebiscito, que esse evento vai estar acontecendo, então, no dia 1º, um dia antes da eleição para prefeito e vereador, tem este plebiscito, um plebiscito para que se possa dar o primeiro passo na criação, é um dos primeiros passos, né, desde a organização, a criação, então, é de um Estado novo no sentido de país, de nação. Mas quem vai falar mais um pouquinho sobre isso, então, Eudemir, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a gentileza, de ter atendido o nosso convite aqui, Eudemir. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a você por nos dar esse espaço, por ceder esse espaço para que nós possamos levar ao conhecimento não só dos nossos simpatizantes, e também principalmente aqueles que ainda não conhecem o que é o movimento O Sul é Meu País. Muito bem. Então, o que é o Sul Meu País? Então, eu não conheço, eu não estou entendendo. O que é o Sul Meu País? Fala então para os nossos amigos internautas. O Sul é Meu País é um movimento democrático, é um movimento que iniciou-se em 92, porém ganhando força neste último período, nesses últimos anos. A ideia inicial é protocolada nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o intuito de uma libertação desses 3 estados e a junção deles para tornar um país único. Certo, então este é o movimento. E o que capacita, gabarita esses 3 estados, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, gabarita esses 3 estados a pleitearem a ser um estado independente do Brasil? Até mesmo por se tratar de um tema bastante polêmico, nós procuramos bastante embasamento. Embasamento de acordo com a própria Constituição vigente, onde artigo 4º da Constituição, onde ele rege as leis internacionais, o item 3, abertamente da autodeterminação dos povos. Então, somos um povo que queremos a nossa autodeterminação. Artigo 5º da Constituição, todos os seres são tratados de forma igual, todos são iguais perante a Constituição, todos têm liberdade de expressão, de pensamento, de organizações. Então, acredito que, diante de tudo isso, partindo desse pressuposto, nós temos embasamento e estamos dentro da lei, o que nos garante e nos dá força e ânimo para que esse desejo nosso se transforme no projeto em realidade. Muito bem.
Eu vou além, eu quero que o Demir aqui ele entre mais fundo, vamos, como diria o ditado, vamos mexer nessa ferida especificamente. Tu falou da questão legal, desta possibilidade, que eu acho que é bastante interessante, quando talvez nós não tenhamos esta noção tão importante como o direito, uma liberdade de manifestação que nós temos nesse país hoje. Né? Nós temos o direito, até, abrindo aqui um parênteses, de dizer que melhor seriam que os militares dominassem, que a ditadura dominasse. Nós temos até esse direito, que nós não teríamos se os militares estivessem no poder de dizer que queríamos uma democracia. Só fazendo esse pequeno adendo. Mas eu quero ir fundo na questão de que, legalmente, o movimento, né, ele tem embasamento, mas o que mais? Quais são estes anseios que dizem assim, olha, eu não quero fazer parte do Brasil, agora eu quero formar uma nova pátria. Quais são os outros motivos que desde lá de 1992, quando começou, e que vem crescendo ao longo desses últimos anos, até chegar a esse plebiscito, o plebiscito? O que nós percebemos é que, na verdade, nós estamos perdendo os nossos direitos. A chamada pátria que nos proporcionava o direito à cidadania, o direito de liberdade, o direito de você ter a família em si, uma família constituída, direito à educação, direito à saúde, isso tudo nos foi tirado. E principalmente hoje o que a gente mais briga é em relação à questão tributária. Há um descontentamento muito grande e um descontrole total sobre isso. Nem todos têm esse conhecimento. Mas vamos citar um balanço de 2015, onde arrecadamos mais de 167 bilhões, sendo estes tendo como retorno a nós, aos 3 estados, uma média de 20%. Essa carga tributária que nós estamos sendo ressarcidos, entre aspas, é inaceitável. Então nós lutamos contra isso também, porque o nosso movimento não é político, e sim apolítico. Nós lutamos para que nós consigamos um país independente, democrático, onde nós possamos projetar, talvez para nós, filhos e netos, um mundo melhor. Um país que você possa dizer, eu me orgulho. Isso tudo que nós poderíamos dizer e sentir do Brasil atual, de nós foi tirado. Eu tenho aqui alguns números, e até isso que o Ademir falou, né, com relação a mais de 167 milhões... Bilhões, aliás. Mais de 167 bilhões, né? Estamos quase em 167 bilhões, 756 milhões e mais algumas coisas aí. Divididos em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina arrecadou mais de 46 bilhões, o Paraná mais de 60 bilhões e o Rio Grande do Sul mais de 60 bilhões. Né? Deu todo esse montante. Para se ter uma ideia, e eu vou citar os números, depois eu quero fazer um questionamento aqui para o Odemir. O Paraná teve de retorno, tá, de 60 bilhões arrecadado, pouco mais de 13 bilhões. Santa Catarina, de 46 bilhões arrecadado, mais de 46 bilhões, teve pouco mais de 7 bilhões e meio de retorno. Tá? E o Rio Grande do Sul, também de mais de 60, quase 61 bilhões arrecadados, ele teve um retorno de pouco mais de 13 bilhões de reais. Então, 22% retornou para o Paraná, 17% para Santa Catarina, teve um retorno menor, e 22% para o Rio Grande do Sul. No montante, todos 20% desses 3 estados receberam. Muito bem, esses são números. Agora o cidadão diz, peraí, mas onde eu vou buscar esses números realmente? O Dilmar tem um documento que está sendo distribuído pelo Movimento Sou Meu País, mas onde eu vejo esses números, aonde eu, cidadão comum, vou lá buscar esses números, Você pode acessar a página do Sul é Meu País, como você pode acessar também a página www.sullivre.org. Você vai tirar todas essas informações, inclusive esse quadro de E as fontes de onde? Porque aí é o site, mas e as fontes de onde vocês buscaram isso também? Esse é o questionamento, para a gente deixar bastante claro, porque a gente pode colocar um monte de números e é esse aqui. De onde... olha, a fonte conforme está aqui, ó, www Receita da Fazenda. Exatamente, então, chegamos no ponto agora. São números oficiais, não por nós criados, e sim pelo órgão que cuida de tudo isso. Exatamente. Era este o ponto que eu queria chegar. São dados da Receita Isso Federal.
Porque é interessante deixar claro, porque às vezes nós podemos até não concordar, mas nós precisamos respeitar e entender que o movimento tem a sua organização e não está jogando números e querendo fazer apenas nós contra eles. Isso é o que é o mais importante, porque todo movimento ele é justo. Voltamos a falar aí para vocês que é 1º de outubro, então esse plebiscito, o plebiscito vai estar acontecendo. Até para a gente não perder aqui, como vai funcionar essa votação? Existe um percentual que precisa ser atingido nos 3 estados, em cada município. Como vai funcionar essa votação? Eu gostaria que você falasse. Muito bem, Dimar. A ideia inicial é nós atingirmos no mínimo 1 milhão de votos, juntando os 3 estados. Meta por município. É nós focarmos no município. Hoje, curitibanos, nós temos 31.102 eleitores. É nós atingirmos no mínimo 5% desse quadro eleitoral. E isso daria em torno de 1.576 votos para curitibanos. Curitibanos, nós temos alocadas 10 urnas. Optamos em alocá-las de acordo com os locais onde tem maior fluxo de pessoas. Ou seja, alocamos nos mercados, os locais que tem bastante movimento de pessoas, até mesmo porque dia 2, os municipais estarão todos eles fechados. Então, dia 1º vai concentrar um número bastante grande de pessoas nesses locais. Seriam os mercados, nos 2 mercados Queluz, nos 2 mercados Franciose, nos 2 mercados Miatã, Mercado Malu, na Leoberto Leal, Mercado Moreira, no Getúlio Vargas, Mercado Weber, no São José, e o Mercado Pilão, na Balança. Certo. Horário de funcionamento. A iniciação da votação das 8 da manhã até as 20 da noite. Muito bem. Este movimento Plebissul, licença um pouquinho aqui. Eu acho que nós não falamos ainda da nossa taça, né? Porque realmente a gente precisa registrar que é uma novidade aqui também para o pessoal molhar a palavra, isso é importante, né? A Grazi está dando risada aqui também, mas às vezes precisamos aqui lubrificar a garganta. Brincadeiras à parte, eu gostaria de ver com o Eudemir. 1.500 votos, num primeiro momento, parece que é fácil de você conseguir. A articulação para superar esse número, como é que vocês estão trabalhando? Só queremos 1.500, está tudo bem. Os critérios de eu posso votar mais uma vez, como é que vocês vão controlar isso? Okay. Eu votei no Pilão, daí eu posso votar no Malu, eu vou poder votar no Franciose, no Miatã e fazer isso. Qual é o critério que vocês vão estar utilizando de fiscalização também nesse sentido? É interessante essa sua pergunta, até mesmo porque a maioria das pessoas estão nos questionando dessa mesma forma. A questão da votação. O voto é impresso. A pergunta é única. Você é a favor ou você concorda com a separação de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se torne um estado único? Ok. A partir daí, sim ou não, coloca na urna. De que forma? Simplesmente voto escrito. Você pode votar em mais de um lugar? Não. Vai ter um sistema que é extremamente seguro e confiável. Esse método, na verdade, a gente só está autorizado a falar na semana da eleição, que vai ser divulgado. Mas é um método, é um sistema que está vindo da China, é algo inovador e extremamente confiável. Aí você vai, como você mencionou, mas posso votar numa urna aqui, como é voto impresso, eu posso votar na outra urna porque ninguém sabe que eu votei lá. Isso. Impossível. Certo. Esse sistema não vai permitir com que você consiga votar 2 vezes. Ou, por exemplo, você votou aqui e você está indo para Lages, vai votar em Lages. Impossível também. Você só vai votar uma vez. É interessante dizer isso, porque isso dá uma credibilidade a este movimento. Porque perfeitamente uma cédula de papel eu posso votar e, não tendo nenhum controle, posso votar em várias urnas, o que inflaria este movimento, que seria facilmente ultrapassado esses 1.500 votos. Quantos membros hoje a organização, a Comissão Municipal, sendo ela o plebiscito e a Comissão do Sul Meu País, quantos integrantes nós temos em curitibanos, na região, que você poderia falar alguma coisa nesse sentido? Curitibanos, nós temos alocadas 10 urnas,
nós vamos trabalhar em média entre 55 a 60 pessoas cadastradas, porque essas pessoas, para poderem trabalhar no movimento, têm que estarem cadastradas no nosso site. E nessa última semana nós teremos uma reunião onde serão treinadas e serão passadas todas as informações as quais serão aplicadas no dia do plebiscito, ou seja, 1/10/2016. Outra questão que a nós é imposta muitas vezes é a questão da segurança, da credibilidade. Jamais faríamos algo ou colocaríamos em risco meses, anos de trabalho e falharíamos simplesmente no ato da votação, no momento da votação. Por isso que esse momento da votação para nós é um momento crucial. Então tem que ser algo totalmente seguro e que dê confiabilidade a todos. E isso eu posso lhe garantir. É um método extremamente seguro, confiável. Muito bem. O Plebissul, ele vai mostrar o quê? O Plebissul vai indicar que passo? Na verdade, para nós, o Plebissul, na verdade, até então é um movimento consultivo. Se fosse o plebiscito, seria já um movimento oficial, que dependeria de outras avaliações, análise e permissões. O Plebiscito, então, é um movimento consultivo. Precisamos saber por que nós estamos embasados com o projeto de abrir um processo junto à ONU e principalmente à UNPO, que é o órgão que vai nos reconhecer como ente internacional, que vai nos dar corpo internacional, que fará com que o Sul é meu país ganhe reconhecimento internacional. A UNPO faz esse trabalho, faz esse meio de campo, o qual vai nos representar lá fora. Então, nós temos que seguir algumas restrições por ela, que é a democracia, que é a disciplina, a não violência, o controle ambiental. Então, nós estamos respeitando tudo isso. Tudo isso é um movimento que não envolve política, não envolve partido político e, principalmente, de uma forma democrática e pacífica. Esse talvez seja um dos grandes temores, porque a história recente, as disputas, as independências que se tentam aí, muitas vezes elas acabam pendendo pela questão violência, porque certamente a pátria mãe, a pátria daquelas que estamos querendo nos desligar, possam entender assim e partir para esta violência. Há essa preocupação também. Estamos trabalhando num primeiro movimento consultivo, tá? Mas há essa preocupação. Como que o movimento, no geral, analisa esta possibilidade? Logicamente, se Brasília, na concepção do movimento Eu Sou Meu País, não nos respeita na questão de devolver aquilo que lhe é entregue em questão de arrecadação, como que Brasília, como que o Brasil, né, vai reagir diante disso? Nosso grupo não tem preocupação nenhuma em relação à violência ou ato violento nesse sentido. Até mesmo porque a história nos conta e nos mostra. É fato, todos os movimentos, todas as batalhas foram sangrentas. O nosso movimento, na verdade, então, é um movimento pacífico. Nós, em momento algum, a gente quer ferir a Constituição, quer ir contra o que diz a própria Constituição, porque senão isso aí nós estaríamos, na verdade, seria ponto contra nós, porque nós dependemos de um aval lá de fora. E esse órgão que vai nos representar vai analisar todos esses pontos aí, então. Caso nós tenhamos um ato falho, obviamente, nós não teremos aprovação. E a ideia não é essa. Certamente. Muito bem. Para a gente fechar esse tema do plebiscito consultivo, não atingimos o número mínimo, que é de 1 milhão de votos. O movimento se dá por derrotado? Quais são os primeiros passos? Isso também certamente faz parte, né, da estratégia do movimento. Qual vai ser o próximo passo? Estamos aqui num plebiscito, ou seja, consultivamente a população é a favor. Mas e por contra? Qual vai ser o próximo passo? Inicialmente nós já tivemos algumas pesquisas que foram feitas. Essa última pesquisa feita, 74,9% foi a favor do sim. Mas, uma possibilidade, como você mencionou,
Se nós não atingirmos esse 1 milhão de votos, nós não atingirmos o nosso objetivo, o movimento para, de jeito nenhum. Como diz, retroceder nunca, render-se jamais. A gente acredita fielmente de que o movimento vai atingir o objetivo, de que nós vamos conseguir essa aprovação tranquilamente, mas, porventura, nós não chegarmos a atingir esse nosso objetivo, a gente vai fazer uma revisão, aonde que a gente falhou, o porquê, e trabalhar em cima disso. Mas eu volto com toda a convicção, nós consideramos já o sim como aprovado. Perfeitamente. Gostaria que você abrisse essa bandeira aí para que a gente pudesse mostrar aos nossos internautas, o pessoal que nos acompanha, porque o Sul, a pátria que vai ser criada, a ideia de uma pátria já tem aí a sua bandeira. São então 3 estrelas representando uma estrela de cada estado. Essa cor azul, então, aí essa seria a bandeira então que o movimento está trabalhando. Obrigado aqui, Odemir. Muito bem, olha só. Então, além do site da Receita Federal, onde você vai ter acesso aos números sobre arrecadação e devolução, o site Transparência Brasil também acontece. Se você quiser verificar alguns números, é importante até para você também, né, ter esses números como embasamento, né, acreditando ou não, concordando ou não. O importante deste movimento, eu continuo dizendo aqui para os nossos amigos, é o seguinte: a gente pode até não concordar, mas a gente precisa respeitar as ideias e as manifestações. Podemos discordar das ideias, mas não precisamos partir para ignorâncias ou discussões que não levam à construção. E toda discussão, ela é interessante. Eu já sempre disse, o importante de todas as sociedades não é o consenso. Porque se o consenso existe, alguma coisa está errada, alguém está se anulando. O contraditório é um importante, porque no contraditório se abre uma discussão e a partir dessa discussão aí nós vamos chegar a um consenso. Isso é importante a gente ter em todas as nossas discussões, os momentos políticos importantes aí da nossa nação. Então não esquece, 1º de outubro. Nosso pessoal aqui do Via Pública vai estar acompanhando também, tem até a própria divulgação do sistema de votação que vai ser divulgado na última semana, que a nossa equipe de jornalismo aqui vai estar acompanhando. Você vai poder também acompanhar estas informações. Se quiser votar, se não quiser votar, não é obrigatória, mas conhecer o movimento, entender o porquê e as razões, isso é importante. Ok? Odemir, obrigado pela presença, mais uma vez pela gentileza de ter nos atendido, né? E posso desejar para você sucesso e o maior respeito a este movimento do Sul Meu País. Muito obrigado pela oportunidade e até mesmo pela forma com que você colocou, digamos, isso nos dá respaldo para que o nosso movimento, você nos permitiu que nós passássemos, que se trata de um movimento sério, de um movimento democrático, e que você de curitibanos, você que é a favor do movimento, ou que não conhece ainda, venha dar o seu sim. A partir daí, nós vamos iniciar a nossa mudança. Muito bem. Então, encerramos a nossa conversa com Eudemir Karpinski, ele é o presidente da Comissão Municipal e do plebiscito, presidente da comissão e do plebiscito municipal, desse plebiscito que acontece no dia 1º de outubro. Tá? Mais informações você vai acompanhar exatamente aqui no portal Via Pública. Agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência junto conosco aqui. Fique sempre acompanhando as informações da região aqui no portal Via Pública e prestigiando o Conversas com Dilmar Rodrigues. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.